E se o amor despertasse o impossível, você aceitaria cuidar de um homem que não pode se mover, nem falar, nem reagir? E se, após dias em silêncio, ele chorasse ao te ver? Essa é a história de um contrato frio de 7 dias. E de uma mulher que tocou o impossível com o coração. Comente, você acreditaria em sinais vindos de um corpo imóvel? Curta se você acha que o amor verdadeiro pode despertar qualquer alma. Inscreva-se agora. Aqui você encontra histórias que tocam o impossível. Compartilhe com alguém que precisa acreditar novamente no poder do amor. O cheiro de café requentado impregnava o apartamento minúsculo quando o telefone de Larissa vibrou pela 3ª vez. Ela ignorou, concentrada em dobrar as roupas da filha Sofia de 3 anos, que dormia no sofá-cama que dividiam há 2 meses. O barulho dos vizinhos atravessava as paredes finas, misturando-se com o ronco do ar-condicionado defeituoso que insistia em funcionar apenas quando queria. "Mamãe tem que trabalhar hoje também?" Sofia murmurou, ainda com os olhos fechados, agarrando o ursinho de pelúcia desbotado. "Só um pouquinho, meu amor. A vovó vem te buscar daqui a pouco." Mentira. Sua mãe estava internada há 1 semana e Larissa não tinha coragem de contar para a filha. O telefone vibrou novamente. "Larissa Santos!" A voz masculina soou formal, quase robótica. "Sim, quem fala?" "Dr. Henrique Caldas, da Clínica São Rafael. Recebi seu currículo através da agência de cuidadores. Preciso conversar pessoalmente. Hoje." Larissa sentiu o coração acelerar. Havia enviado dezenas de currículos, desesperada por qualquer trabalho que pudesse pagar as contas que se acumulavam sobre a mesinha de centro. "Que tipo de trabalho? Prefiro explicar pessoalmente. Pode estar aqui em 1 hora?" A clínica ficava do outro lado da cidade. Ela teria que pegar 2 ônibus, deixar Sofia com a vizinha e torcer para que a mulher não cobrasse extra por isso. "Posso sim." O edifício da Clínica São Rafael parecia saído de uma revista de arquitetura. Mármore branco, vidros espelhados, jardins perfeitamente aparados. Larissa ajeitou a blusa simples e respirou fundo antes de entrar no saguão refrigerado que cheirava a produtos de limpeza caros e flores frescas. Doutor Henrique era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, jaleco impecável. Seus olhos azuis a analisaram de cima a baixo quando ela se sentou na cadeira de couro da sala dele. "Vou ser direto, senhorita Santos. Preciso de alguém para um trabalho muito específico, 7 dias, período integral." "Que tipo de cuidado?" Ele ajustou os óculos, hesitando. "O paciente está em estado vegetativo há 8 meses. Acidente automobilístico. Não reage a estímulos, não se comunica, não demonstra consciência. Respiração assistida foi retirada há 3 meses, mas ele respira sozinho. Alimentação por sonda." Larissa sentiu um aperto no peito. Conhecia bem hospitais e equipamentos médicos. Sua mãe havia passado semanas ligada a aparelhos similares. Família? Irmão que administra os negócios. Raramente visita. Uma ex-noiva que, digamos, tem interesse financeiro na situação. O médico se levantou, caminhando até a janela que dava vista para os jardins. "O pagamento é de R$ 15.000 pelos 7 dias. Larissa quase engasgou. R$ 15.000. Era mais do que ela ganhava em 6 meses nos trabalhos esporádicos que conseguia. "Por quê? Por que tanto? Porque ninguém quer ficar." A última cuidadora saiu no 2º dia. Disse que era perturbador demais. A anterior durou 4 dias. "Perturbador como, doutor?" Henrique voltou a se sentar, entrelaçando os dedos sobre a mesa. "Eduardo Galiano, 42 anos, empresário bem-sucedido, solteiro, sem filhos. Antes do acidente, era conhecido por ser intenso, controlador. Algumas pessoas dizem que ainda sentem uma presença no quarto dele,
Bobagem, claro, mas as cuidadoras se sentem desconfortáveis. E o que exatamente eu teria que fazer? Higiene básica, trocar a alimentação da sonda, verificar sinais vitais de 2 em 2 horas, fazer exercícios passivos nos músculos para evitar atrofia, conversar com ele, mesmo que não responda. Os médicos acham que estímulos verbais podem ajudar. Larissa calculou mentalmente. 15 mil reais pagaria todas as contas atrasadas, o aluguel em atraso, os remédios da mãe e ainda sobraria para algumas semanas de tranquilidade. Posso levar minha filha? Não recomendo. O ambiente é hospitalar, pode ser traumático para uma criança. Então não posso aceitar. Não tenho com quem deixá-la. Dr. Henrique suspirou, tamborilando os dedos na mesa. Que idade ela tem? 3 anos. Há uma sala anexa ao quarto. Pode improvisar um espaço para ela lá. Mas ela não pode atrapalhar o trabalho. Não vai atrapalhar. Sofia é muito comportada. Muito bem. Começa hoje às 18 horas. 7 dias exatos. Não há possibilidade de extensão ou renovação. Ele abriu uma gaveta, tirando um envelope grosso. 5 mil adiantados. O restante quando terminar. Larissa pegou o envelope com mãos trêmulas. O papel das cédulas era rugoso entre seus dedos, real demais para ser verdade. Uma última coisa, senhorita Santos. Não se deixe levar por impressões. Eduardo não pode vê-la, ouvi-la ou sentir sua presença. Medicamente falando, ele é um corpo em funcionamento automático. Nada mais. O quarto ficava no 3º andar, no final de um corredor silencioso que cheirava a antisséptico e flores murchas. As paredes eram pintadas de um bege neutro, com quadros abstratos que não transmitiam emoção alguma. Larissa carregava uma mala pequena numa mão e segurava Sofia na outra. Onde vamos dormir, mamãe? Num lugar especial, amor. Vai ser como uma aventura. A chave girou na fechadura com um clique metálico. A porta se abriu para um ambiente que parecia suspenso no tempo. Luz natural filtrada por cortinas pesadas, máquinas monitoras piscando silenciosamente, o som ritmado de uma bomba de infusão. E ali, na cama hospitalar, estava ele. Eduardo Galeano era diferente do que ela havia imaginado. Mesmo imóvel, mesmo com a palidez doentia da pele, havia algo magnético nele. Cabelos castanho escuros desarrumados sobre a testa, maxilar definido coberto por uma barba por fazer, músculos ainda aparentes sob o pijama hospitalar. Seus olhos estavam fechados, cílios longos fazendo sombra nas bochechas. Ele está dormindo. Sofia sussurrou. Está descansando, meu amor. Vamos deixar ele em paz. Larissa aproximou-se da cama, observando-o sobe e desce do peito dele. Respiração regular, profunda. As mãos grandes repousavam sobre o lençol branco, dedos longos e elegantes que pareciam feitos para segurar taças de cristal ou assinar contratos milionários. Ela checou a ficha médica presa ao pé da cama. Pressão arterial estável, temperatura normal, saturação de oxigênio perfeita. Fisicamente, Eduardo estava em excelente estado. Era como se ele apenas tivesse escolhido não acordar. Olá, senhor Eduardo, ela disse baixinho, sentindo-se ridícula por falar com alguém que não podia ouvi-la. Eu sou Larissa. Vou cuidar do senhor pelos próximos 7 dias. Nenhuma reação, nenhum tremor de pálpebra. Sofia havia encontrado alguns livros infantis numa estante e se acomodado no pequeno sofá da sala anexa. Larissa organizou suas coisas, preparou um lanche para a filha e voltou para junto do paciente. O médico disse que é bom conversar com o senhor, então vou fazer isso, mesmo que seja estranho falar sozinha. Ela puxou uma cadeira para perto da cama, sentando-se de forma que pudesse observar o rosto dele. Havia algo perturbador naquelas feições perfeitas, como se Eduardo fosse uma escultura de mármore que alguém havia esquecido de dar vida.
Tenho uma filha pequena, Sofia. Ela está ali na sala desenhando. É uma menina muito especial, inteligente, carinhosa. Às vezes eu olho para ela e penso como consegui criar algo tão perfeito, mesmo tendo feito tanta coisa errada na vida. O silêncio do quarto era quase palpável. Apenas os bips regulares dos equipamentos e a respiração dele. "O senhor tem filhos?" perguntou, sabendo que não teria resposta. O médico disse que não, mas às vezes as pessoas escondem essas coisas, né? Larissa ajustou o lençol sobre o corpo dele, notando como os músculos ainda mantinham definição, apesar dos meses de imobilidade. Alguém fazia fisioterapia regularmente. Vou ser honesta com o senhor. Mesmo o senhor não podendo me ouvir, estou aqui pelo dinheiro. Preciso muito. Minha mãe está doente, tenho contas para pagar. Sofia precisa de coisas que eu não posso dar para ela. Então, se em algum lugar aí dentro o senhor está me ouvindo, saiba que vou cuidar bem do senhor. Vou tratar o senhor com respeito e carinho, mesmo sendo só um trabalho para mim. Por um instante, Larissa teve a impressão de que algo havia mudado no rosto dele. Uma sombra diferente, uma tensão quase imperceptível ao redor dos olhos. Mas quando olhou mais atentamente, tudo estava igual. "Mamãe, posso mostrar meu desenho para o moço?" Sofia apareceu na porta, segurando uma folha de papel colorida. "Pode, amor. Ele vai gostar muito." Sofia aproximou-se da cama com a confiança que só crianças pequenas possuem, sem medo ou estranheza. "Oi, moço. Eu fiz um desenho da sua casa." "Olha que bonita." Ela segurou o papel na frente do rosto de Eduardo, explicando cada rabisco com entusiasmo. Larissa observava, dividida entre achar a situação tocante e melancólica. "Ele tem olhos bonitos, mamãe, mesmo fechados." "Tem sim, amor, muito bonitos." Quando Sofia voltou para seus brinquedos, Larissa permaneceu ao lado da cama, estudando aquele rosto imóvel. Havia algo ali que não conseguia decifrar. Uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada, mesmo sabendo que era impossível. O primeiro dia passou devagar. Ela seguiu todas as instruções médicas religiosamente, anotando horários, verificando sinais vitais, administrando medicamentos. À noite, quando Sofia dormia no sofá-cama improvisado, Larissa ficou acordada, observando Eduardo. "Boa noite, senhor Eduardo", murmurou antes de se acomodar na poltrona ao lado da cama. "Amanhã continuo cuidando do senhor." Na penumbra do quarto, iluminado apenas pelos displays dos equipamentos médicos, Larissa teve certeza de ter visto algo. Um movimento quase imperceptível, como se Eduardo tivesse tentado virar a cabeça em direção à sua voz. Mas quando acendeu a luz, ele estava exatamente na mesma posição de sempre. Era só sua imaginação. Tinha que ser. A manhã chegou com o som suave da chuva, batendo contra a janela do quarto. Larissa despertou com o pescoço dolorido da noite mal dormida na poltrona, o corpo protestando contra a posição desconfortável. Sofia ainda dormia profundamente no sofá, abraçada ao ursinho, alheias aos bips constantes dos monitores. O primeiro raio de sol filtrou através das cortinas, iluminando o rosto de Eduardo com uma luz dourada que tornava suas feições ainda mais marcantes. Larissa aproximou-se da cama, observando-o atentamente. Durante a noite, ela havia acordado várias vezes com a sensação de que algo havia mudado, mas ele permanecia imóvel como sempre. "Bom dia, senhor Eduardo", sussurrou, verificando os números no monitor de sinais vitais. Tudo normal. Perfeito, na verdade. "Dormiu bem?" Pergunta idiota. Ele não dormia nem acordava. Apenas existia naquele estado intermediário que a medicina ainda não conseguia explicar completamente. Larissa iniciou a rotina matinal. Primeiro, a higiene pessoal. Ela havia feito cursos de técnica em enfermagem anos atrás, antes de Sofia nascer. Então sabia como proceder.
com movimentos precisos e respeitosos, cuidou da limpeza íntima, trocou o pijama hospitalar por um limpo, penteou os cabelos dele para trás. "O senhor tem cabelos bonitos", comentou enquanto passava o pente pelos fios castanhos. "Macios. Aposto que antes do acidente o senhor cuidava bem da aparência, né?" Suas mãos trabalhavam com delicadeza, evitando qualquer movimento brusco. A pele dele era quente ao toque, macia, contrastando com a frieza do ambiente hospitalar. Havia algo íntimo naquele cuidado, algo que fazia Larissa se sentir estranhamente conectada àquele homem desconhecido. "Mamãe, posso tomar café?" Sofia acordou esfregando os olhos, cabelos loiros desarrumados. "Claro, amor. Vou preparar alguma coisa para nós." Havia uma pequena cozinha anexa ao quarto, equipada com o básico. Larissa preparou café, torradas e suco para ela e Sofia, sempre mantendo um olho no paciente. Era estranho como sua presença dominava o ambiente, mesmo estando inconsciente. "O moço vai comer também?" Sofia perguntou, sentada à mesinha com seu prato. "Ele come de um jeito diferente por um tubo. O organismo dele ainda funciona, mas ele não consegue mastigar. Deve ser chato não poder comer biscoito." Larissa sorriu tristemente. Sofia tinha uma forma única de simplificar as tragédias da vida. Após o café, enquanto Sofia brincava com seus lápis de cor, Larissa retornou para junto de Eduardo. Era a hora dos exercícios fisioterápicos passivos. Ela estudou as instruções deixadas pelo fisioterapeuta da clínica. "Agora vou mexer seus braços e pernas, senhor Eduardo. É para manter a circulação e evitar que os músculos fiquem muito fracos." Começou pelos braços. Levantou o braço direito dele com cuidado, dobrando e esticando o cotovelo, rotacionando o pulso. A pele era quente, os músculos ainda firmes apesar dos meses de imobilidade. Havia algo perturbadoramente íntimo naquele contato, como se estivesse invadindo o espaço pessoal de alguém que não podia dar permissão. "Desculpa se estou sendo muito brusca", murmurou, movendo agora o braço esquerdo. "Nunca fiz isso antes. Sei cuidar de bebês, de crianças, de idosos, mas nunca de alguém como o senhor." Passou para as pernas. Levantou o lençol, expondo as coxas musculosas e definidas. Eduardo claramente havia sido um homem ativo antes do acidente. Atlético. Larissa sentiu as bochechas esquentarem ao tocar a pele nua dele, movimentando o joelho, rotacionando o tornozelo. "O senhor fazia exercícios, né? Tem corpo de quem frequentava a academia. Ou talvez corrida, natação?" Nenhuma resposta, obviamente. Mas enquanto manipulava a perna esquerda dele, Larissa teve a nítida impressão de que algo havia mudado. Uma tensão quase imperceptível no músculo da coxa, como se o corpo dele estivesse reagindo ao toque, mesmo que a mente não estivesse presente. Ela parou, observando o rosto de Eduardo atentamente. Nada. As pálpebras continuavam fechadas, a respiração regular, nenhum sinal de consciência. "Estou ficando maluca", murmurou para si mesma, terminando os exercícios. O resto da manhã passou em silêncio contemplativo. Sofia desenhava e brincava, ocasionalmente mostrando suas criações para Eduardo, como se ele pudesse vê-las. Larissa organizou os medicamentos, anotou os horários na ficha médica, limpou e reorganizou o quarto. Era quase meio-dia quando ela decidiu almoçar. Preparou um sanduíche simples e se sentou na cadeira ao lado da cama para comer. "Sabe, senhor Eduardo, é estranho conversar com alguém que não responde, mas ao mesmo tempo é libertador. Posso falar qualquer coisa sem medo de julgamento." Mordeu o sanduíche, mastigando pensativamente. "Tenho 25 anos e às vezes sinto como se tivesse 50. Mãe solo. Sabe como é? Ou talvez não saiba, o médico disse que o senhor não tem filhos. Mas é assim.
Você perde uma parte da sua juventude quando vira responsável por outra pessoa tão pequena e dependente. A chuva havia parado, e agora o sol da tarde entrava forte pela janela, aquecendo o ambiente. Larissa abriu um pouco a cortina, deixando mais luz natural entrar. O sol está lindo hoje. Aposto que o senhor gostava de sol, né? Homens como o senhor geralmente gostam de esportes ao ar livre, viagens para lugares quentes, essas coisas. Ela terminou de comer e se aproximou mais da cama, sentando na beira com cuidado para não perturbar os equipamentos. E posso fazer uma pergunta pessoal, senhor Eduardo? Mesmo o senhor não podendo responder? Pausa dramática, como se realmente esperasse uma resposta. O senhor era feliz? Antes do acidente, digo. Tinha uma vida que valia a pena viver? Porque olhando o senhor agora, tão bonito, tão... Perfeito. Mesmo nesse estado, eu fico pensando que deve ter sido uma vida interessante. Larissa estendeu a mão, hesitante, e tocou levemente o dorso da mão dele. A pele era macia, quente, surpreendentemente viva para alguém em estado vegetativo. Suas mãos são grandes, fortes. Mãos de quem trabalhava com determinação, né? Mãos de quem não desistia fácil. Naquele momento, enquanto seus dedos repousavam sobre a mão de Eduardo, Larissa sentiu algo que a fez gelar. Foi sutil, quase imperceptível, mas ela teve certeza. Os dedos dele haviam se contraído levemente, como se tentassem segurar os dela. Ela retirou a mão rapidamente, coração disparado. Não pode ser, murmurou, olhando fixamente para o rosto imóvel dele. Esperou alguns segundos, observando atentamente qualquer sinal de movimento. Nada, nenhum tremor. Estou imaginando coisas. Deve ser o cansaço, a tensão. Mas uma parte dela, uma parte pequena e irracional, começou a suspeitar que talvez, apenas talvez, Eduardo Galiano não estivesse tão ausente quanto todos pensavam. Senhor Eduardo, ela disse desta vez com mais firmeza na voz. Se o senhor está me ouvindo, se de alguma forma está aí dentro, eu quero que saiba uma coisa. Não vou desistir do senhor. Pelos próximos 6 dias, vou cuidar do senhor como se fosse a pessoa mais importante do mundo. A tarde passou devagar. Sofia cochilou após o almoço e Larissa aproveitou para ler em voz alta para Eduardo. Havia alguns livros na estante do quarto, a maioria sobre negócios e economia, mas ela encontrou um exemplar de poesias de Vinícius de Moraes. Vou ler poesia para o senhor. Talvez seja mais interessante que meus desabafos. Começou com um soneto da fidelidade, sua voz suave preenchendo o silêncio do quarto. Observava o rosto de Eduardo enquanto lia, procurando qualquer reação, qualquer sinal de que suas palavras chegavam até ele. Quando terminou o poema, permaneceu em silêncio por alguns minutos, apenas observando. O sol da tarde criava padrões dourados na parede e o quarto parecia menos frio, menos hospitalar. O senhor gosta de poesia? Perguntou baixinho. E então aconteceu algo que a fez questionar sua própria sanidade. Uma lágrima, pequena, mas inconfundível, escorreu lentamente pelo canto do olho esquerdo de Eduardo. Larissa ficou paralisada, observando a lágrima que brilhava na luz dourada da tarde, descendo pela face de Eduardo. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos, abafando até mesmo os bips constantes dos monitores médicos. Meu Deus! Sussurrou, aproximando-se mais da cama. Senhor Eduardo! A lágrima havia chegado ao maxilar dele e parou ali, como uma pequena pérola transparente. Larissa estendeu a mão trêmula e, com delicadeza extrema, secou-a com a ponta do dedo indicador. A pele dele estava quente, mais quente que antes. Isso não é possível, murmurou para si mesma, verificando rapidamente os monitores. Todos os sinais vitais permaneciam normais, estáveis. Nada indicava qualquer alteração neurológica. Sofia continuava dormindo no sofá,
inconsciente da revolução que acabara de acontecer naquele quarto silencioso. Larissa puxou a cadeira para mais perto da cama, sentando-se de forma que seu rosto ficasse na linha de visão de Eduardo, caso ele pudesse vê-la. "Se o senhor está me ouvindo, se está aí dentro", disse baixinho, a voz carregada de emoção. "Eu preciso que saiba que não vou contar isso para ninguém ainda. Não até ter certeza." Ela observou atentamente cada detalhe do rosto dele. As pálpebras continuavam fechadas, mas havia algo diferente na expressão. Uma tensão sutil ao redor dos olhos, como se ele estivesse concentrado em algo interno. "Vou continuar lendo, tá bom? Se o senhor conseguir me ouvir, talvez consiga reagir de novo." Retomou o livro de poesias, mas desta vez escolheu algo mais suave, mais melódico. A rosa de Hiroshima ecoou pelo quarto com sua voz melodiosa, cada palavra pronunciada com cuidado especial. Quando terminou, ficou em silêncio, esperando. Nada aconteceu por longos minutos. Larissa começou a duvidar do que havia visto. Talvez fosse apenas um reflexo fisiológico, alguma reação involuntária do organismo. "Talvez eu esteja enlouquecendo", murmurou, apoiando a testa nas mãos. Foi então que Sofia acordou, espreguiçando-se como um gatinho no sofá. "Mamãe, posso cantar uma música para o moço?" "Claro, amor." Ele ia gostar muito. Sofia aproximou-se da cama com naturalidade, como se conversasse com Eduardo fosse a coisa mais normal do mundo. Ela começou a cantarolar uma música infantil que aprendera na escola, sobre passarinhos e flores. Larissa observava, dividindo a atenção entre a filha e o paciente. A voz cristalina de Sofia preenchia o ambiente com uma doçura quase palpável, transformando o quarto hospitalar num espaço mais humano, mais vivo. E então aconteceu novamente. Desta vez, Larissa viu claramente. Outra lágrima se formou no canto do olho direito de Eduardo, crescendo lentamente até escapar e deslizar pela face dele. Sofia estava tão concentrada em sua música que não percebeu, mas Larissa sentiu como se o mundo tivesse parado. "Sofia, venha cá", chamou baixinho, tentando manter a voz calma. "Acabei de cantar, mamãe. O moço gostou?" "Gostou muito, amor. Agora vai brincar um pouquinho ali que a mamãe precisa cuidar dele." Quando ficaram sozinhos, Larissa inclinou-se sobre Eduardo, sussurrando próximo ao ouvido dele. "Eu vi, senhor Eduardo. Vi as duas lágrimas. O senhor está aí dentro, não está? Está me ouvindo?" Permaneceu assim por alguns minutos, respirando o perfume sutil de sabonete que emanava da pele dele. Era um momento íntimo, quase sagrado, como se estivesse testemunhando um milagre silencioso. "Se conseguir me ouvir, se conseguir sentir alguma coisa, tente mexer alguma coisa. Qualquer coisa, um dedo, uma pálpebra, qualquer sinal." Larissa segurou a mão direita dele entre as suas, sentindo o calor e a textura da pele. Era uma mão grande, masculina, com calos que sugeriam atividade física regular antes do acidente. "Tente mexer um dedo, só um pouquinho, só para eu saber que não estou ficando maluca." Ficou ali por longos minutos, observando intensamente os dedos dele. Nada se movia, mas ela mantinha a esperança, concentrada em qualquer mudança, por menor que fosse. O telefone do quarto tocou, fazendo-a sobressaltar. Era Dr. Henrique. "Como está o primeiro dia, Larissa?" Está tudo normal, doutor. Fiz todos os procedimentos, anotei os horários." "Alguma intercorrência?" Larissa hesitou. Deveria contar sobre as lágrimas? Sobre a sensação de que Eduardo estava consciente? "Não, doutor. Nenhuma intercorrência." "Ótimo. A enfermeira passará aí às 18 horas para verificar os equipamentos. Qualquer emergência, me ligue." Após desligar, Larissa voltou para junto de Eduardo, sentindo-se dividida entre a excitação e a dúvida. "Por que não posso contar, senhor Eduardo? Por que sinto que isso tem que ficar entre nós por enquanto?"
A tarde avançou com uma rotina mais intensa. Larissa administrou os medicamentos, trocou a bolsa de alimentação da sonda, verificou a sonda vesical, anotou todos os dados na ficha médica. Durante cada procedimento, conversava com ele como se fosse um paciente consciente. Agora vou trocar sua alimentação. É uma fórmula balanceada, com todos os nutrientes que o senhor precisa. Não deve ter gosto de nada, mas pelo menos mantém o senhor nutrido. Enquanto mexia nos equipamentos, observava discretamente o rosto dele. Não houve mais lágrimas, mas havia algo diferente na expressão. Uma serenidade que não estava lá antes, como se ele estivesse mais relaxado. O senhor sabe que está sendo cuidado, né? Sabe que não está sozinho. A enfermeira chegou pontualmente às 18 horas. Era uma mulher eficiente e fria, que verificou rapidamente todos os equipamentos e conferiu as anotações de Larissa. Está tudo correto. Você tem experiência com pacientes em estado vegetativo? Não especificamente, mas tenho conhecimento técnico básico. Bem, ele é um caso estável, não costuma dar trabalho. Apenas mantenha a rotina e anote qualquer alteração, por mínima que seja. Quando a enfermeira saiu, Larissa preparou o jantar para ela e Sofia. O quarto havia adquirido uma atmosfera mais acolhedora com a presença delas duas, menos fria e hospitalar. Mamãe, o moço tem nome. Tem sim, amor. Eduardo. Posso chamar ele de tio Eduardo? Pode, ele ia gostar. Sofia aproximou-se da cama novamente com a confiança inocente das crianças. Boa noite, tio Eduardo. Amanhã eu desenho um castelo para você. E então, enquanto Sofia falava, Larissa viu algo que a fez prender a respiração. Os lábios de Eduardo se moveram. Foi um movimento quase imperceptível, como se ele estivesse tentando formar palavras, mas não havia som. Sofia não percebeu nada e voltou para seus brinquedos. Larissa permaneceu imóvel, olhando fixamente para a boca dele, esperando que o movimento se repetisse. Senhor Eduardo, sussurrou. O senhor tentou falar? Nada. Mas ela tinha certeza do que havia visto. A noite chegou com uma sensação de expectativa no ar. Larissa colocou Sofia para dormir no sofá-cama, cantando baixinho uma canção de ninar. O som suave ecoava pelo quarto, criando uma atmosfera de paz doméstica. Quando Sofia adormeceu, Larissa retornou para junto de Eduardo. A luz noturna conferia um tom dourado ao ambiente e ela podia ver claramente o rosto dele na penumbra. Hoje foi um dia especial, senhor Eduardo. Senti que o senhor estava mais presente, mais vivo. Ela ajeitou o lençol sobre o corpo dele, verificou se estava confortável, se os travesseiros estavam na posição correta. Amanhã vou tentar conversar mais com o senhor. Vou contar histórias, ler mais poesias. Se o senhor está aí dentro, deve estar muito sozinho, muito assustado. Larissa segurou novamente a mão dele, acariciando os dedos longos com delicadeza. Não tenha medo. Vou cuidar do senhor. Vou ficar aqui até descobrirmos um jeito de o senhor voltar para a gente. Naquele momento, enquanto suas palavras ecoavam no silêncio do quarto, Larissa sentiu uma pressão suave, mas inconfundível. Eduardo havia apertado levemente a mão dela. Desta vez, ela não retirou a mão. Ficou ali, sentindo aquela pressão mínima, mas real, sabendo que algo extraordinário estava acontecendo naquele quarto, algo que mudaria a vida de ambos para sempre. O terceiro dia amanheceu com uma tempestade do lado de fora. O vento sacudia as janelas do quarto hospitalar, enquanto a chuva batia violentamente contra o vidro, criando padrões hipnóticos que dançavam nas paredes. Larissa acordou sobressaltada na poltrona, o coração ainda acelerado por um sonho confuso onde Eduardo falava com ela. Olhou imediatamente para a cama. Ele estava na mesma posição de sempre, mas havia algo diferente na atmosfera do quarto. Uma energia que ela não conseguia explicar,
como se o ar estivesse carregado de expectativa. "Bom dia, Sr. Eduardo", murmurou, levantando-se para verificar os monitores. Todos os sinais vitais normais, mas sua pressão arterial estava ligeiramente mais alta que nos dias anteriores. Nada preocupante medicamente, mas Larissa anotou a alteração. Sofia ainda dormia profundamente, embalada pelo som da chuva. Larissa aproveitou o silêncio para se aproximar da cama e observar Eduardo mais atentamente. Havia uma tensão quase imperceptível em seus músculos faciais, como se ele estivesse concentrado em algo interno. "O senhor está tentando acordar, não está?" sussurrou, sentando-se na beira da cama. "Sinto que o senhor está lutando para voltar." Iniciou a rotina matinal com mais cuidado que nos dias anteriores. Durante a higiene pessoal, notou que a pele dele estava mais quente, quase febril, mas o termômetro indicava temperatura normal. Era como se uma energia interna estivesse aquecendo o corpo dele. Enquanto penteava os cabelos castanhos de Eduardo, Larissa conversou baixinho. "Sonhei com o senhor essa noite. O senhor estava falando comigo, contando sobre sua vida antes do acidente. Era um sonho tão real que acordei pensando que realmente havia acontecido." Suas mãos trabalhavam com delicadeza, massageando suavemente o couro cabeludo dele. Durante o processo, ela teve certeza de que Eduardo havia inclinado levemente a cabeça em direção ao seu toque, procurando mais contato. "Senhor Eduardo", chamou baixinho, "se o senhor consegue me ouvir, tente mexer a cabeça de novo." Esperou alguns minutos, observando intensamente. Nada aconteceu, mas Larissa não se desanimou. Sabia que havia algo mudando nele. Sofia acordou agitada, reclamando de um pesadelo com monstros. Larissa a consolou, preparou o café da manhã e a distraiu com desenhos. Durante todo o tempo, mantinha um olho em Eduardo, procurando qualquer sinal de mudança. "Mamãe, o tio Eduardo parece diferente hoje", comentou Sofia enquanto comia torradas. "Diferente como, amor? Não sei explicar. Ele parece mais presente." A observação da criança fez Larissa se arrepiar. Se até Sofia estava notando mudanças, então realmente algo estava acontecendo. Após o café, enquanto Sofia brincava, Larissa decidiu tentar algo novo. Aproximou-se da cama com determinação. "Senhor Eduardo, vou fazer um teste. Se o senhor consegue me ouvir, se está consciente aí dentro, preciso que me dê um sinal claro. Algo que não possa ser confundido com reflexos involuntários." Ela segurou a mão direita dele firmemente entre as suas. "Vou contar até 3. Se o senhor conseguir, aperte minha mão, bem forte para eu ter certeza." Respirou fundo, concentrando-se completamente na sensação dos dedos dele contra os seus. 1, nada. 2, uma pressão quase imperceptível, mas ainda dentro da margem de dúvida. 3. De repente, os dedos de Eduardo se fecharam ao redor da mão dela com uma força que a fez soltar um pequeno grito de surpresa. Não foi um movimento reflexo. Foi deliberado, consciente, carregado de intenção. "Meu Deus!" exclamou, lágrimas brotando em seus olhos. "Senhor Eduardo, o senhor está aí, está me ouvindo." Ela olhou para o rosto dele, procurando por mais sinais. As pálpebras continuavam fechadas, mas havia uma tensão diferente ao redor dos olhos, como se ele estivesse se esforçando para abri-los. "Tente abrir os olhos", pediu, sua voz embargada pela emoção. "Sei que o senhor consegue. Sei que está lutando para voltar." Sofia havia parado de brincar e observava a mãe com curiosidade. "Mamãe, por que está chorando?" "São lágrimas de felicidade, amor. O tio Eduardo está melhorando." Larissa permaneceu segurando a mão de Eduardo, sentindo a pressão constante dos dedos dele. Era como se ele estivesse se agarrando a ela, usando-a como âncora para retornar ao mundo consciente. "Não vou soltar sua mão", prometeu. "Vou ficar aqui o tempo que for preciso." As horas seguintes foram de intensa expectativa.
Larissa mantinha contato físico constante com Eduardo, conversando incessantemente, contando histórias, lendo poesias, cantando músicas baixinho. A cada palavra, sentia a resposta dele na pressão dos dedos. Durante o almoço, ela comeu com uma mão só, mantendo a outra entrelaçada com a dele. O senhor deve estar com fome de comida de verdade, né? Essa alimentação por sonda não deve satisfazer nada. Quando o senhor melhorar, vou cozinhar algo especial para você. A pressão aumentou, como se ele estivesse concordando. À tarde, a tempestade havia passado e raios de sol começaram a entrar pela janela. Larissa abriu as cortinas completamente, permitindo que a luz natural iluminasse o quarto. Sol depois da chuva. É um bom sinal, não acha? Foi nesse momento que aconteceu o impossível. Eduardo mexeu a cabeça. Não foi um movimento reflexo ou involuntário. Foi deliberado, lento, como se ele estivesse usando toda a sua força de vontade para virar o rosto em direção à janela, em direção à luz. Senhor Eduardo! Larissa gritou, levantando-se da cadeira. O senhor mexeu a cabeça! Sofia correu para perto da cama, excitada. Ele mexeu mesmo, mamãe. O tio Eduardo está acordando? Larissa observava fascinada enquanto Eduardo continuava o movimento lento, virando completamente o rosto em direção à luz do sol. Era como assistir um milagre acontecendo em câmera lenta. Continue! Encorajou, segurando novamente a mão dele. O senhor está conseguindo. Está voltando para a gente. Por longos minutos, Eduardo manteve o rosto virado para a janela, como se estivesse absorvendo a luz solar após meses de escuridão. Larissa podia ver pequenos espasmos nos músculos faciais, como se ele estivesse lutando contra alguma força interna. Deve ser muito difícil, murmurou, acariciando o dorso da mão dele. Estar preso aí dentro, querendo sair, querendo falar, querendo se mover. De repente, Eduardo virou a cabeça novamente, desta vez em direção a ela. O movimento foi mais fluido, mais controlado, e então, pela primeira vez em 8 meses, suas pálpebras começaram a tremer. Os olhos! Sofia gritou, batendo palmas. Ele vai abrir os olhos! Larissa segurou a respiração, observando intensamente enquanto Eduardo lutava para abrir os olhos. Era um processo doloroso de assistir, como se cada milímetro fosse uma batalha épica. Primeiro, uma pequena fresta se abriu, revelando um pedaço de íris escura. Depois, com esforço visível, mais um pouco. O olho direito abriu primeiro, piscando algumas vezes, como se tentasse focar. Senhor Eduardo, Larissa sussurrou, inclinando-se sobre ele. O senhor consegue me ver? O olho dele se moveu, procurando pelo som da voz dela. Quando finalmente a focalizou, uma lágrima brotou e escorreu pela face. Eu sei, ela disse, limpando delicadamente a lágrima. Deve ser assustador, mas o senhor não está sozinho. Estou aqui. O olho esquerdo abriu em seguida, e pela primeira vez, Larissa pode ver completamente o olhar de Eduardo. Eram olhos castanho escuros, profundos, carregados de uma inteligência que havia estado aprisionada por meses. Mas havia algo mais naqueles olhos. Gratidão, alívio. E uma conexão inexplicável com ela, como se ele soubesse que Larissa havia sido instrumental em seu retorno. Eduardo tentou falar, movendo os lábios sem som. Larissa aproximou o ouvido da boca dele. O que o senhor quer dizer? Um sussurro quase inaudível saiu dos lábios dele. Obrigado! Larissa explodiu em lágrimas, beijando delicadamente a testa dele. Não precisa agradecer. Foi um prazer cuidar do senhor. Eduardo continuou tentando falar, e ela conseguiu decifrar mais algumas palavras sussurradas. Você me trouxe de volta. Nós nos trouxemos de volta. Ela corrigiu, segurando o rosto dele entre as mãos. O senhor lutou para voltar e eu apenas estive aqui para recebê-lo. Sofia se aproximou timidamente. Tio Eduardo, o senhor lembra de mim?
Eu cantei para você. Eduardo desviou o olhar para a menina, e um pequeno sorriso se formou no canto de sua boca. Com muito esforço, ele sussurrou: Linda, música. Naquele momento, Larissa soube que suas vidas haviam mudado para sempre. O contrato de 7 dias havia se tornado algo muito mais profundo e significativo. Eduardo estava de volta e algo poderoso havia nascido entre eles durante aqueles dias de silêncio e cuidado. O milagre estava apenas começando. Os 2 dias seguintes passaram como um sonho surreal. Eduardo mantinha os olhos abertos por períodos cada vez mais longos, seguindo os movimentos de Larissa pelo quarto com um olhar intenso e carregado de gratidão. Seus sussurros tornaram-se mais claros, embora ainda exigissem esforço considerável. Dr. Henrique havia visitado no dia anterior, completamente perplexo com a recuperação. Ordenou uma série de exames neurológicos que confirmaram o impossível: atividade cerebral normal, reflexos retornando, sinais vitais cada vez mais fortes. Ele murmurava sobre casos médicos extraordinários e recuperações inexplicáveis. Mas Larissa sabia a verdade. Não havia sido medicina, havia sido amor. Bom dia, Eduardo, disse ela na manhã do 5º dia, dispensando finalmente o formal senhor. Ele havia pedido, com aquela voz rouca, mas determinada, para que ela o chamasse pelo nome. Bom dia, Larissa. Ele respondeu cada palavra ainda um esforço, mas com um sorriso que iluminava todo o rosto. Sofia correu para a cama, já acostumada com a nova rotina. Tio Eduardo, vou mostrar o desenho que fiz ontem. Quero ver. Ele sussurrou, virando a cabeça com um movimento ainda lento, mas controlado. Larissa observava a interação entre eles com o coração aquecido. Eduardo demonstrava uma paciência infinita com Sofia, ouvindo atentamente suas histórias infantis, reagindo com pequenos sorrisos e palavras de encorajamento sussurradas. Hoje vou tentar te ajudar a sentar, anunciou Larissa, ajustando as almofadas atrás dele. Será que consigo? Perguntou Eduardo, seus olhos castanhos fixos nela, com uma vulnerabilidade que contrastava com a força que ela imaginava que ele possuía antes do acidente. Vamos descobrir juntos. Com movimentos cuidadosos, Larissa elevou gradualmente a cabeceira da cama hospitalar. Eduardo fechou os olhos, concentrando-se no esforço de manter a cabeça erguida. Pequenas gotas de suor se formaram em sua testa. Devagar, ela murmurou, apoiando as costas dele com almofadas extras. Não precisa forçar. Quero conseguir, ele disse com determinação, abrindo os olhos novamente. Quero ver o mundo de novo. Quando finalmente conseguiu ficar numa posição semi-sentada, Eduardo olhou ao redor do quarto como se o visse pela primeira vez. Seus olhos pararam na janela, onde o sol da manhã criava padrões dourados no chão. Bonito, sussurrou. O que é bonito? Tudo. A luz. Você, Sofia, estar vivo. Larissa sentiu as lágrimas brotarem. Havia algo profundamente tocante na forma como Eduardo redescobria o mundo, como se cada sensação fosse um presente precioso. Eduardo, posso perguntar uma coisa pessoal? Ele assentiu levemente. Você se lembra do acidente, do que aconteceu antes? O rosto dele se ensombrou por um momento. Ele fechou os olhos, como se estivesse acessando memórias dolorosas. Carro, chuva, discussão, no telefone, disse lentamente. Depois, escuridão, muito tempo na escuridão. Mas você me ouvia durante esses dias? Eduardo abriu os olhos e a encarou com uma intensidade que a fez corar. Sua voz, ele sussurrou, era a única coisa real. Me trouxe de volta. Como assim? Ele fez um esforço para falar mais. Estava perdido, lugar escuro,
Sua voz era luz no túnel. Larissa aproximou-se mais, segurando a mão dele. Você lutou para voltar. Por você, ele disse, apertando levemente os dedos dela. Não. Queria desapontá-la. A confissão a deixou sem palavras. Havia algo intenso se desenvolvendo entre eles. Algo que ia além da relação cuidadora-paciente. Sofia, que tal brincar um pouquinho na sala? Sugeriu Larissa, percebendo que precisava de um momento a sós com Eduardo. Quando ficaram sozinhos, o silêncio se encheu de uma tensão palpável. Eduardo a observava com aqueles olhos profundos, como se tentasse memorizar cada detalhe do rosto dela. Larissa, ele disse, sua voz um pouco mais forte, o que vai acontecer quando os 7 dias acabarem? A pergunta que ela vinha evitando pensar. Em 2 dias, seu contrato terminaria. Ela deveria ir embora, voltar para sua vida de dificuldades financeiras e incertezas. Não sei, admitiu. Ainda faltam 2 dias. Quero que fique. As palavras saíram num sussurro carregado de emoção. Eduardo tentou se inclinar em direção a ela, o esforço visível em cada músculo. Eduardo, por favor, ele insistiu. Não apenas como cuidadora, como amiga, como algo mais. Larissa sentiu o coração acelerar. Havia sentimentos genuínos florescendo entre eles, mas a situação era complexa demais. Você mal se recuperou. Não sabe ao certo o que está sentindo. Sei, sim, ele disse com convicção surpreendente. 8 meses, inconsciente. Mas estes 5 dias, com você, mais reais que toda minha vida anterior. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e uma mulher elegante entrou no quarto. Alta loira, vestindo um terno caro e saltos altíssimos. Seus olhos azuis varreram o ambiente com desdém até pararem em Eduardo, sentado na cama. Meu Deus, Eduardo! Exclamou ela, correndo em direção à cama. Disseram que você estava acordando, mas não acreditei. Larissa se afastou instintivamente, observando a reação de Eduardo. Seu rosto havia se endurecido, os músculos tensos. Vanessa, ele disse, a voz fria apesar da fraqueza. Querido, que susto você me deu! Vanessa tentou beijá-lo, mas Eduardo virou o rosto. Estive cuidando de todos os seus negócios, mantendo tudo funcionando. Não, pedi. Eduardo respondeu secamente. Vanessa finalmente notou Larissa, que permanecia de pé ao lado da janela. E você é? Perguntou com arrogância mal disfarçada. Larissa Santos. Sou a cuidadora do Eduardo. Ah, a empregada, Vanessa disse com desdém. Bem, agora que Eduardo está acordando, seus serviços não serão mais necessários. Eduardo fez um esforço visível para falar mais alto. Ela fica. Eduardo, querido, você ainda está confuso. Precisa de cuidados médicos profissionais, não de uma babá. O insulto atingiu Larissa em cheio, mas ela manteve a dignidade. Vou deixar vocês conversarem, disse, dirigindo-se à porta. Não, Eduardo disse firmemente, estendendo a mão em direção a ela. Fica aqui. A tensão no quarto era palpável. Vanessa olhava entre Eduardo e Larissa com crescente irritação. Eduardo, precisamos conversar sobre os negócios, sobre nosso futuro, sobre os planos que fizemos antes do acidente. Que planos? Ele perguntou confuso. Nosso casamento, querido. Estávamos noivos, lembra? Eduardo fechou os olhos, como se tentasse acessar memórias nebulosas. Terminamos, disse finalmente. Antes do acidente, você estava com outro. Vanessa empalideceu. Eduardo, você está confundindo as coisas. O acidente afetou sua memória. Minha memória está perfeita.
Ele replicou com dificuldade, mas determinação. Lembro da discussão no telefone. Você me deixou por dinheiro. Larissa observava a cena em silêncio, percebendo a dor que a presença de Vanessa causava em Eduardo. Mesmo em seu estado fragilizado, ele estava lutando contra a manipulação. Você precisa sair, Eduardo disse para Vanessa, sua voz ganhando força. Agora. Eduardo, você não pode estar falando sério. Temos uma história juntos. Tínhamos, ele corrigiu. Agora, saia. Vanessa olhou para Larissa com ódio puro. Isso não acabou. Ameaçou antes de sair pisando duro. Quando a porta se fechou, Eduardo desabou contra as almofadas, exausto pelo esforço emocional. Desculpa, que... Viu? Isso, disse para Larissa. Não precisa se desculpar. Ela parecia complicada. É ganância disfarçada de amor. Larissa se aproximou novamente, tocando delicadamente o braço dele. Você está cansado, deve descansar. Não, quero descansar, ele disse, olhando intensamente para ela. Quero aproveitar cada minuto contigo. Eduardo, sei que soa loucura, ele continuou com esforço. Mas estes dias, você, cuidando de mim, sinto algo que nunca senti. O que você sente? Paz, segurança, vontade de viver de verdade. Sofia apareceu na porta, quebrando o momento íntimo. Mamãe, posso mostrar meu novo desenho para o tio Eduardo? Claro, amor. Enquanto Sofia mostrava entusiasticamente seu desenho de uma família feliz, Eduardo pegou discretamente a mão de Larissa. 2 dias, sussurrou apenas para ela. 2 dias, ela confirmou, apertando levemente os dedos dele. Preciso melhorar, rápido. Por quê? Eduardo sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ela havia visto. Para conseguir te pedir para ficar de verdade. Larissa sentiu o coração disparar. Em 2 dias, teria que tomar a decisão mais importante de sua vida. E pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com um futuro diferente. Um futuro onde o amor poderia, de fato, curar qualquer ferida. O 6º dia começou com uma energia diferente no ar. Eduardo havia dormido melhor, e quando Larissa chegou perto da cama pela manhã, ele já estava acordado, observando-a com um sorriso que fazia seu coração acelerar perigosamente. Dormiu bem? Perguntou, verificando os monitores que mostravam sinais vitais cada vez mais próximos do normal. Sonhei com você, ele disse, a voz notavelmente mais clara que no dia anterior. Sonhei que dançávamos. Larissa sentiu as bochechas esquentarem. Você se lembra como dançar? Meu corpo lembra muitas coisas quando você está perto. A intensidade no olhar dele a fez desviar os olhos, fingindo se concentrar nos medicamentos. Havia algo acontecendo entre eles que ia muito além de cuidados médicos, e ela estava lutando contra seus próprios sentimentos. Hoje vou tentar sentar sozinho, Eduardo anunciou com determinação. Tem certeza? Ontem foi bem cansativo. Preciso melhorar. Você vai embora amanhã. A realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Amanhã seria o último dia. Depois disso, ela voltaria para sua vida de dificuldades. E Eduardo... Bem, Eduardo provavelmente teria cuidadores profissionais, se reconectaria com sua vida anterior. Eduardo, sobre amanhã... Não, ele interrompeu, fazendo um esforço para se inclinar em direção a ela. Hoje não. Quero pensar em despedidas. Sofia entrou correndo no quarto, carregando seu ursinho e um livro de histórias.
Tio Eduardo, posso ler uma história para você? Adoraria, ele respondeu, seus olhos se iluminando com a presença da menina. Enquanto Sofia se acomodava na cadeira ao lado da cama e começava a ler uma história inventada, ela ainda não sabia ler de verdade, mas havia memorizado várias histórias. Larissa observava a interação entre eles. Eduardo ouvia com atenção genuína, fazendo comentários encorajadores, rindo baixinho das partes engraçadas. Ele seria um pai maravilhoso, pensou Larissa, e imediatamente se repreendeu pela fantasia. Após o café da manhã, Larissa ajudou Eduardo com os exercícios de fisioterapia. Desta vez, ele conseguiu mover os braços sozinho, realizar alguns movimentos das pernas e até mesmo sentar na beira da cama sem apoio por alguns minutos. Incrível, ela murmurou, observando-o lutar contra a fraqueza muscular com determinação férrea. Tenho motivação, ele disse, olhando diretamente para ela. Era meio-dia quando ouviram vozes no corredor. Larissa reconheceu imediatamente a voz de Vanessa, discutindo com alguém. Ela voltou, Eduardo disse, o rosto se ensombrecendo. A porta se abriu bruscamente. Vanessa entrou acompanhada de um homem alto, de terno caro, que compartilhava algumas semelhanças faciais com Eduardo. Ricardo, Eduardo disse friamente para o homem. Eduardo, o homem respondeu com igual frieza. Fico feliz que esteja se recuperando. Este é Ricardo Galiano, irmão do Eduardo, Vanessa disse para Larissa com um sorriso falso. Ele está cuidando dos negócios da família. E você deve ser a cuidadora temporária, Ricardo disse, analisando Larissa de cima a baixo. Vanessa me contou sobre a situação. Que situação? Eduardo perguntou, sua voz ganhando uma dureza que Larissa não havia ouvido antes. Eduardo, você está claramente confuso. Vanessa se aproximou da cama. Essa mulher aproveitou-se de seu estado vulnerável. Como assim? Larissa perguntou indignada. É óbvio que ela está tentando se aproveitar financeiramente, Ricardo disse com desdém. Uma cuidadora pobre, solteira, com filha. Vê um homem rico em estado vulnerável e... Pare, Eduardo interrompeu, tentando se levantar da cama. Agora. Eduardo, seja razoável, Vanessa continuou. Você mal se recuperou. Não pode tomar decisões importantes agora. Minha mente está perfeitamente clara, ele disse com esforço, conseguindo ficar em pé com a ajuda das grades da cama. E estou pedindo para saírem. Não posso permitir isso, Ricardo disse. Como seu procurador legal? Você não é mais meu procurador, Eduardo disse firmemente. Revogo essa procuração. Agora mesmo. Larissa observava a cena em choque. A presença daquelas duas pessoas tinha transformado Eduardo num homem diferente, mais duro, mais distante. Sofia, vem cá, ela chamou baixinho, percebendo que a menina estava assustada com as vozes alteradas. Eduardo, você não pode estar falando sério, Vanessa insistiu. Temos uma história, planos, nossos planos morreram quando você me traiu, Eduardo replicou. Isso foi um mal-entendido. Você estava na cama com meu sócio quando cheguei em casa, Eduardo disse, cada palavra carregada de dor e raiva contidas. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ricardo e Vanessa se entreolharam, claramente não esperando que Eduardo se lembrasse dos detalhes. Eduardo. Vanessa tentou novamente. Saiam, ele disse, a voz trêmula de esforço e emoção. Os dois. Agora. Isso não vai ficar assim, Ricardo ameaçou. Você não está em condições de tomar decisões. Vou contestar isso juridicamente. Faça o que quiser, Eduardo respondeu. Mas saiam do meu quarto. Quando finalmente saíram, Eduardo desabou na cama, exausto pelo confronto. Larissa se aproximou imediatamente.
Você está bem? Agora estou, ele disse, segurando a mão dela. Desculpe que presenciou isso. Não precisa se desculpar. Aquela mulher é complicada. Vanessa sempre foi assim, interesseira, manipuladora. Demorei muito para ver. E seu irmão? Eduardo suspirou profundamente. Ricardo sempre teve ciúmes do meu sucesso. Quando tive o acidente, ele assumiu tudo. Deve ser doloroso. Era, mas agora eu tenho algo mais importante para me concentrar. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez tremer. Larissa, preciso te contar algo importante. O quê? Durante esses meses, inconsciente, eu ouvia tudo, conversas dos médicos, visitas do Ricardo, da Vanessa. Ouvi eles planejando se apropriar dos meus bens. Larissa ficou chocada. Eles sabiam que você podia ouvi-los? Não, mas eu sabia que se acordasse, teria que lutar contra eles. E agora? Agora tenho motivos para lutar, ele disse, apertando a mão dela. Você me deu razões para viver. Eduardo, sei que parece loucura. Mal nos conhecemos, mas sinto como se você fosse a parte de mim que estava faltando. Larissa sentiu lágrimas brotarem. Havia sentimentos genuínos florescendo, mas a situação era complexa demais. Você está se recuperando. Seus sentimentos podem estar confusos. Meus sentimentos nunca estiveram tão claros, ele insistiu. Você me trouxe de volta à vida, literalmente. Sofia se aproximou timidamente. Mamãe, por que aquela mulher falou mal da gente? Larissa não soube como responder, mas Eduardo estendeu a mão para Sofia. Porque algumas pessoas não sabem reconhecer pessoas especiais, como vocês. Nós somos especiais? Sofia perguntou sorrindo. Muito especiais, Eduardo confirmou. As mais especiais que já conheci. Larissa observou a interação, o coração apertado. Havia algo genuíno e puro no carinho que Eduardo demonstrava por Sofia, algo que ia além de qualquer interesse financeiro que Vanessa e Ricardo insinuavam. Eduardo, amanhã é meu último dia, ela disse baixinho. Eu sei, por isso preciso melhorar o suficiente para te pedir algo importante. O quê? Eduardo fez um esforço enorme para se sentar sozinho na cama, olhando diretamente nos olhos dela. Amanhã vou te pedir para ficar, não como cuidadora, como companheira, como família. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Sofia havia se distraído com seus brinquedos, alheia à conversa que mudaria suas vidas. Eduardo, isso é muito complicado. Sei que tenho muito a resolver com Ricardo, Vanessa, os negócios. Mas sei também que quero você e Sofia na minha vida. Você tem certeza? Mal me conhece. Conheço. O que importa, ele disse, conseguindo levantar a mão e tocar delicadamente o rosto dela. Conheço sua bondade, sua força, seu coração generoso. Larissa fechou os olhos, apoiando o rosto na mão dele. Tenho medo, admitiu. De quê? De acreditar que isso é real. De me apaixonar por você e descobrir que era só gratidão, só confusão da recuperação. Eduardo usou toda a sua força para se inclinar e beijar delicadamente a testa dela. Então, me dê uma chance de provar que é real. Quando Larissa abriu os olhos, encontrou o olhar mais sincero e determinado que já havia visto. E pela primeira vez, permitiu-se acreditar que talvez
apenas talvez, contos de fada pudessem acontecer na vida real. A noite do sexto dia chegou carregada de uma atmosfera elétrica. Eduardo havia insistido em jantar sentado na poltrona ao lado da cama. Um progresso notável que o deixava visivelmente exausto, mas determinado. Larissa observava cada movimento dele com uma mistura de orgulho e preocupação. Você está forçando demais, disse, ajudando-o a se acomodar melhor na poltrona. Seu corpo ainda está se recuperando. Amanhã é nosso. Último dia, ele respondeu cada palavra pronunciada com esforço, mas com uma determinação que fazia os olhos castanhos brilharem. Preciso estar forte o suficiente para... Para quê? Para te convencer a ficar. Sofia havia adormecido cedo no sofá-cama, cansada de um dia cheio de emoções. O quarto agora estava mergulhado numa penumbra dourada, iluminado apenas pelas luzes suaves dos equipamentos médicos e uma pequena luminária que Larissa havia ligado. Eduardo, precisamos conversar seriamente, ela disse, puxando uma cadeira para ficar de frente para ele. Sei o que vai dizer. Ele antecipou, segurando a mão dela com uma força surpreendente para alguém que havia estado em coma por 8 meses. Que é muito cedo, que não me conhece o suficiente. É exatamente isso que eu ia dizer. Então, deixe-me te contar quem eu sou de verdade. Eduardo fez uma pausa, reunindo forças para falar mais fluentemente. Sua voz, embora ainda fraca, carregava uma intensidade que prendia a atenção dela. Antes do acidente, eu era um homem vazio, rico, bem-sucedido, mas completamente vazio. Construí um império, mas não tinha nada que realmente importasse. E a Vanessa? Vanessa era parte dessa vida vazia, um acessório bonito que combinava com meu status. Nunca houve amor real entre nós. Larissa observava o perfil dele na penumbra. Mesmo fragilizado, Eduardo tinha uma presença magnética, algo que falava de liderança e determinação. Conta mais, pediu baixinho. Trabalhava 16 horas por dia. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas nunca senti paz. Nunca senti que pertencia a algum lugar. E agora? Eduardo virou o rosto para ela, seus olhos refletindo a luz suave da luminária. Agora, sei como. É a paz. Estes 6 dias. Contigo. Mais reais que todos os 42 anos anteriores. Eduardo, deixe-me terminar, ele pediu, apertando levemente a mão dela. Durante os meses, inconsciente, eu estava num lugar escuro. Não conseguia me mover, falar, mas ouvia tudo. Larissa sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ouvi Ricardo e Vanessa planejando dividir minha herança. Ouvi médicos dizendo que eu nunca acordaria. Ouvi desespero na voz da minha mãe. Antes dela desistir de visitar. Que terrível. Era como estar enterrado, vivo. Mas então você chegou. Eduardo fez uma pausa, como se saboreasse a memória. Sua voz foi a primeira coisa que me alcançou naquele lugar escuro, quente, gentil, real. Eu só estava fazendo meu trabalho. Não, estava. Você falava comigo como se eu fosse uma pessoa, não um objeto. Me tratava com dignidade, carinho. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Larissa. E Sofia, Eduardo continuou, um sorriso tocando os lábios. A voz dela era como música,
pura, inocente. Vocês duas me deram razões para lutar, para voltar. Você teria voltado de qualquer forma. Você é forte. Não, Larissa, eu estava desistindo, pronto para me deixar levar pela escuridão até você chegar. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Larissa podia ouvir a respiração dele, ligeiramente ofegante pelo esforço de falar tanto. Eduardo, mesmo que tudo isso seja verdade, não posso simplesmente casar comigo. As palavras saíram num sussurro, mas o impacto foi como um grito. Larissa sentiu o mundo parar ao seu redor. O quê? Case comigo? Ele repetiu, desta vez com mais força. Sei que é loucura. Sei que é cedo demais, mas nunca tive tanta certeza de algo na vida. Eduardo, você está delirando, ainda está se recuperando. Minha mente nunca esteve tão clara, ele insistiu, tentando se inclinar em direção a ela. Você me salvou, Larissa. Literalmente me trouxe de volta dos mortos. Isso não é motivo para casamento, é gratidão. Não, é gratidão, ele disse firmemente. É amor. A palavra ficou suspensa entre eles como uma ponte que ela não sabia se devia atravessar. Você não me ama, Eduardo. Você nem me conhece. Conheço sua alma, ele replicou. Vi como cuida da Sofia, com paciência infinita. Vi como me tratou com respeito, mesmo acreditando que eu não podia ouvi-la. Isso é, vi sua força quando Vanessa e Ricardo tentaram te humilhar. Vi sua generosidade quando poderia ter se aproveitado da situação. Eduardo fez uma pausa, reunindo forças para continuar. Você é tudo que sempre procurei, sem saber que procurava. Larissa sentiu as lágrimas rolarem livremente pelo rosto. Eduardo, eu amo você, ele disse simplesmente. Amo Sofia, como se fosse minha filha. Quero construir uma vida real com vocês. É muito arriscado. Você é rico, eu sou pobre. Você tem um mundo inteiro, eu mal consigo pagar o aluguel. Dinheiro é só papel, ele disse, conseguindo levantar a mão e secar uma lágrima do rosto dela. Você me deu algo que o dinheiro nunca comprou. Propósito. E se você se arrepender? E se quando estiver totalmente recuperado, perceber que foi só confusão? Eduardo usou toda a sua força para se levantar da poltrona e se ajoelhar diante dela, um movimento que claramente o exauriu, mas que ele executou com determinação férrea. Larissa Santos, ele disse, a voz trêmula de esforço e emoção. Você quer se casar comigo? Eduardo, levanta. Você vai se machucar. Não, até você responder. Isso é chantagem emocional. É desespero, ele admitiu com um sorriso fraco. Desespero de um homem que finalmente encontrou sua razão de viver. Larissa olhou para aquele homem ajoelhado diante dela, tremendo de esforço, mas com os olhos brilhando de sinceridade absoluta. Olhou para Sofia, dormindo pacificamente no sofá, alheia ao momento que mudaria suas vidas. Se eu disser sim, ela sussurrou. Como vai ser? Você tem família, negócios, um mundo que eu não conheço. Vamos aprender juntos, ele prometeu. Você me ensina a ser uma pessoa melhor. Eu te dou segurança, estabilidade para você e Sofia. E se não der certo? Vai dar, ele disse com convicção absoluta. Porque vamos
Construir baseado no amor verdadeiro, não em conveniência ou interesse. Larissa fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Quando os abriu, encontrou Eduardo ainda ajoelhado, esperando pacientemente sua resposta. "Você tem certeza absoluta?" perguntou. "Absoluta? Mesmo sabendo que sou mãe solteira, que tenho bagagem, que não sei nada sobre seu mundo? Especialmente por isso", ele sorriu. "Você é real, Larissa, em um mundo cheio de falsidade. Você é genuína." Larissa respirou fundo, tomando a decisão mais importante de sua vida. "Sim", sussurrou. "Sim, sim, Eduardo. Eu caso com você." O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi mais brilhante que qualquer luz no quarto. Com muito esforço, ele se levantou e a beijou delicadamente. Um beijo suave, mas carregado de promessas. "Obrigado", ele murmurou contra os lábios dela. "Por me salvar, por aceitar, me amar." "Eu que te agradeço", ela respondeu. "Por me dar uma chance de acreditar em contos de fada novamente." Naquela noite, enquanto Eduardo dormia pacificamente pela primeira vez em meses e Sofia sonhava com príncipes e princesas, Larissa permaneceu acordada, observando as duas pessoas que haviam mudado sua vida para sempre. Amanhã seria o 7º dia, o último dia do contrato e o primeiro dia de uma nova vida. O 7º dia amanheceu com uma atmosfera de expectativa palpável. Eduardo havia passado a noite em claro, não por desconforto, mas por ansiedade. Hoje era o último dia do contrato de Larissa, e ele sabia que precisava estar em condições de fazer muito mais do que apenas pedir para ela ficar. "Bom dia", murmurou quando ela se aproximou da cama, sua voz surpreendentemente clara e forte. "Você não dormiu, né?" ela perguntou, tocando delicadamente a testa dele para verificar se não havia febre. "Estava planejando nosso futuro." Larissa sorriu tristemente. A proposta de casamento da noite anterior ainda ecoava em sua mente como um sonho impossível. "Eduardo, sobre ontem à noite..." "Não, mudei de ideia", ele a interrompeu, fazendo um esforço visível para se sentar completamente na cama sem ajuda. "Se algo... Mudei de ideia sobre esperar." "Como assim?" "Quero me casar com você hoje." Larissa quase derrubou o copo d'água que estava segurando. "Eduardo, isso é impossível. Casamentos precisam de documentação, licenças." "Já providenciei." "Como você providenciou alguma coisa? Você mal consegue sair da cama." Eduardo sorriu, um sorriso que pela primeira vez lembrava o homem poderoso que ele havia sido antes do acidente. "Ontem à noite, liguei para alguns contatos. O juiz Martinez me deve alguns favores." "Você ligou? Eduardo, quando?" "Enquanto você dormia. Celular na gaveta da mesa." Larissa ficou impressionada. Mesmo em seu estado debilitado, Eduardo havia conseguido articular um casamento para o mesmo dia. Sofia apareceu na porta, ainda de pijama, esfregando os olhos. "Mamãe, hoje vamos embora?" "Sobre isso, Sofia", Eduardo disse, estendendo os braços para a menina. "Que tal se, em vez de ir embora, vocês ficassem para sempre?" "Como assim? Sua mamãe e eu vamos nos casar hoje. Você quer ser minha filha?" Sofia olhou de Eduardo para Larissa, processando a informação. "Posso chamar você de papai?" "Adoraria." "E vamos morar numa casa grande?" "Na maior casa que
você quiser. Com piscina? Com piscina. Sofia gritou de alegria e se jogou nos braços de Eduardo, que a segurou firmemente apesar da fraqueza ainda persistente. O manhã passou numa confusão organizativa surreal. Dr. Henrique chegou para os exames de rotina e ficou chocado ao descobrir os planos de casamento. Eduardo, você tem certeza de que está pensando claramente? Doutor, Eduardo respondeu, conseguindo se levantar da cama e caminhar até a janela com passos lentos, mas determinados. Nunca, pensei, tão claramente na vida. Mas é muito precipitado. Você mal se recuperou. Me recuperei o suficiente para saber o que quero. Às 10 da manhã, o juiz Martinez chegou ao hospital acompanhado de sua secretária e de um cartório móvel. Era um homem distinto, de cabelos grisalhos, que cumprimentou Eduardo com familiaridade. Eduardo, meu amigo, que alegria vê-lo de pé novamente. Obrigado por vir, juiz. Quando você me ligou ontem, confesso que pensei que fosse delírio pós-coma. O juiz riu. Mas sua voz estava firme, determinada. Esta é... Larissa, Eduardo apresentou, puxando-a para perto dele. A mulher que me trouxe de volta à vida. O juiz estudou Larissa com interesse. Jovem, você tem certeza do que está fazendo? Eduardo é um homem muito rico. Isso pode complicar sua vida. Sua Excelência, Larissa respondeu com dignidade. Estou me casando com um homem, não com o dinheiro. Excelente resposta. Foi então que a porta se abriu violentamente. Ricardo entrou pisando duro, seguido por Vanessa e 2 advogados. Juiz Martinez! Ricardo gritou. Não pode permitir isso. Meu irmão está sendo manipulado. Ricardo, Eduardo disse friamente, apoiando-se em Larissa para se manter firme. Você não foi convidado. Eduardo, seja razoável. Vanessa se aproximou. Você mal saiu do coma. Não pode tomar decisões tão drásticas. Posso e vou. Um dos advogados se dirigiu ao juiz. Excelência, solicitamos um exame de capacidade mental antes de qualquer procedimento legal. O juiz Martinez suspirou. Dr. Henrique, como médico responsável, qual sua avaliação da capacidade mental do Sr. Eduardo? Do ponto de vista neurológico, ele está completamente lúcido. Suas funções cognitivas estão normais. Isso é ridículo! Vanessa protestou. Ela aproveitou a vulnerabilidade dele. Eduardo deu um passo à frente, sua voz ganhando força. Vanessa, a única pessoa que se aproveitou de minha vulnerabilidade foi você quando me traiu com meu sócio. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. E você, Ricardo, Eduardo continuou, aproveitou meu acidente para tentar tomar controle da empresa. Eu estava protegendo seus interesses. Estava protegendo seus próprios interesses. O juiz interveio. Senhores, se não há impedimento legal, vou proceder com a cerimônia. Senhor Eduardo, tem os documentos necessários? Todos. Aqui. Eduardo entregou uma pasta que havia conseguido providenciar através de seus contatos. Licença de casamento, certidões, tudo devidamente carimbado e assinado. Como você conseguiu isso tão rápido? Larissa sussurrou. Quando você tem bons advogados e deve favores às pessoas certas, milagres acontecem. A cerimônia começou apesar dos protestos contínuos de Ricardo e Vanessa. Dr. Henrique e 2 enfermeiras serviram como testemunhas, enquanto Sofia observava tudo com os olhos brilhando de excitação. Eduardo Galiano, o juiz Martinez começou solenemente.
Aceita Larissa Santos como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Aceito, Eduardo respondeu, sua voz clara e firme. Larissa Santos aceita Eduardo Galiano como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Larissa olhou nos olhos castanhos de Eduardo, vendo neles uma sinceridade absoluta e um amor que ainda a surpreendia. Aceito. Declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eduardo a beijou com uma paixão que contrastava com sua fragilidade física. Um beijo que selava não apenas um casamento, mas um renascimento completo de ambos. Agora somos uma família, ele murmurou contra os lábios dela. Papai, mamãe! Sofia gritou correndo para abraçá-los. Ricardo e Vanessa saíram furiosos, prometendo contestar tudo na justiça, mas Eduardo não parecia preocupado. Eles não têm base legal, explicou para Larissa. E agora você é minha esposa. Tem direitos iguais aos meus. 2 semanas depois, Eduardo recebeu alta médica. Sua recuperação havia sido considerada milagrosa pelos médicos, que documentaram o caso como um dos mais extraordinários da medicina moderna. Pronto para ir para casa? Larissa perguntou, ajudando-o a vestir a primeira roupa civil em 8 meses. Pronto. Para começar nossa vida. A casa de Eduardo era uma mansão elegante nos jardins, com jardins enormes e uma piscina que fez Sofia gritar de alegria. Mas o que mais impressionou Larissa foi como Eduardo imediatamente começou a transformar os espaços frios e impessoais em um verdadeiro lar. Este quarto será da Sofia, ele disse, mostrando um cômodo enorme com vista para o jardim. E este outro pode ser seu escritório, se quiser estudar ou trabalhar. Eduardo, eu não preciso de tudo isso. Precisa se sentir em casa. Esta é nossa casa agora. 6 meses depois, Eduardo estava completamente recuperado, dirigindo seus negócios com uma perspectiva totalmente nova. Demitiu executivos desonestos, implementou programas sociais na empresa e passou a trabalhar apenas 8 horas por dia para ter tempo com a família. Você mudou muito, Larissa comentou numa noite enquanto observavam Sofia brincar na piscina. O acidente me mostrou o que realmente importa. E o que importa? Eduardo a puxou para seus braços. Isso, você, Sofia, nossa família, tudo o resto é secundário. Mesmo com toda a confusão que Ricardo e Vanessa tentaram criar, especialmente por causa disso, eles me mostraram como eu estava vivendo antes, rodeado de pessoas interesseiras, focado apenas em dinheiro e poder. Larissa sorriu, acariciando o rosto dele. E agora? Agora tenho propósito real. Quero ser um bom marido, um bom pai para Sofia. E um dia, talvez o quê? Eduardo sorriu misteriosamente. Talvez dar um irmãozinho ou irmãzinha para ela. Larissa corou. Eduardo Galiano, você está sugerindo? Estou sugerindo que nossa família ainda pode crescer. Naquela noite, enquanto Sofia dormia em seu quarto de princesa e eles se deitavam na suíte master, Larissa refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em apenas 1 semana. Eduardo? Sim? Você se arrepende de alguma coisa? Ele se virou para ela na cama, segurando seu rosto entre as mãos. Me arrependo de ter demorado 42 anos para encontrar você. E eu me arrependo de ter duvidado que contos de fada pudessem ser reais.
Eles se beijaram sob a luz suave do luar que entrava pela janela, sabendo que o contrato de 7 dias havia se transformado em um compromisso de toda a vida. 2 anos depois, quando Eduardo segurava o filho recém-nascido nos braços, enquanto Sofia cantava uma canção de ninar, ele sussurrou para Larissa: "Obrigado por me ensinar que o amor verdadeiro pode despertar qualquer alma." E ela respondeu: "Obrigada por me ensinar que milagres acontecem quando menos esperamos." O amor havia de fato despertado o impossível.